Minhas amigas e meus amigos, eu passei todo o final do ano pensando em qual seria o assunto para este primeiro programa da nossa sociedade. Escolhi a fé, ou melhor, a prática da fé. Por quê? Você já vai entender. Preste atenção. O melhor exercício da fé é a prática. Somente praticando, o ser humano estabelece um canal direto com a energia superior e recarrega suas baterias com a melhor e mais saudável de todas as energias. Lembre-se que ninguém colhe sem plantar. É necessário plantar o solo, jogar a semente, adubar a terra, regar e esperar o tempo certo da colheita. E não há como mudar esta ordem. Acredite, num terreno cheio de ressentimentos, mágoas, ódios, ciúmes, dúvidas, rancores, medos, nenhuma semente brotará. A fé, minha amiga ou meu amigo, é o químico-chefe do cérebro. Quando a fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração, traduzindo-a no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como no caso de uma oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as principais emoções positivas. Quando os três se unem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que alcança instantaneamente o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente espiritual, única forma que induz a reação da inteligência infinita. Estes 4 brilhantes parágrafos, com as devidas alterações ou adaptações, são de autoria do escritor americano Napoleão Hill e já nos dão uma ideia da profundidade e da importância desta crença em nossas vidas. Durante este vídeo, vários autores serão citados com o propósito de demonstrar a todos vocês que, com determinação, confiança em si próprio e metodologia de vida, você pode conseguir tudo aquilo que deseja. Tenha confiança em si mesmo, tenha confiança em suas aptidões. Sem uma confiança simples, porém sólida, em suas próprias forças, você não poderá ser coroado de êxito, nem ser feliz, nos disse Norman Vincent Peale. Com estas claras e objetivas palavras, Norman Vincent Peale inicia o seu renomado livro O Poder do Pensamento Positivo. O êxito depende da confiança em si mesmo. Embora reconhecendo que você não é perfeito, faça de si mesmo uma opinião favorável. Suas imperfeições são superficiais, de pequena importância, e você não deve lhe dar atenção. Em vez de você se preocupar com as ninharias que considera imperfeições, medite no que há de positivo a seu favor. Não subestime as coisas boas que no decurso da sua vida você se acostumou a considerar como naturais. Pense nas qualidades que reconhece possuir. Restaure a fé em si mesmo e a fé afastará as suas dúvidas. Mas as dúvidas são elas próprias grandes reavivadoras da fé. O poeta norte-americano Robert Browning nos diz em um dos seus inúmeros e belíssimos poemas religiosos: mostrou-lhes a dúvida para provar que a fé existe. Quanto maior é a dúvida, mais poderosa é a fé. Com certeza muitos já ouviram esta frase: é fácil falar de fé, o difícil é praticá-la. Estão completamente enganados. Que ideia essa gente faz da fé? Será que pensam que seja algum dom sobrenatural, um presente do divino a alguns poucos privilegiados?
Sim, a fé é realmente um dom, mas não um privilégio a uns poucos escolhidos. A fé é um dom que sempre esteve com você. É mais um dos grandes dons que a natureza pôs ao nosso alcance e nos pode levar ao êxito e à felicidade em qualquer caminho que escolhermos. A fé é parte de todos nós, mas são poucos os que tomam conhecimento dela, a reconhecem ou a utilizam. A fé é semelhante ao carro que você tem na garagem. Pode levá-lo aonde você quiser. Sem fé, ou seja, se deixar de utilizar a fé que existe em você, nunca chegará a lugar algum. A natureza nos deu a fé para que a mesma seja utilizada. E se você a abandona, é a mesma coisa que dizer: eu nunca vou ser isto ou aquilo. Você já determinou o fim antes de atingi-lo. Você aprisionou o êxito com seu modo errado de pensar e agir. Ainda assim você dirá: falar é fácil, etc, etc, etc. Porém, eu lhe digo que a coisa é mais fácil do que você pensa. É tão fácil falar como praticar. É tão fácil ter fé como dizer: tenho fé. Eu concordo com você, caríssima amiga ou amigo, que a palavra fé está por demais desgastada, que a todo momento, seja na feira, na farmácia, no cinema, no cabeleireiro, seja lá onde for, tem sempre alguém dizendo: tenha fé, sem ela nada se consegue. A fé remove montanhas e sabemos lá mais o quê. Mas apesar de se ter tornado um vocábulo comum e aparentemente desgastado, com futilidades e coisas de só menos e pouco ou nenhuma impressão mais nos cause, poucos sabem quanto é objetiva a fé, nos disse Henry Ford. A fé é objetiva, e como? A seguir, e como forma de motivá-lo a continuar a ouvir estas palavras, eu vou lhe dar algumas fórmulas infalíveis de como utilizar a fé em seu proveito. Devem ser ditas e repetidas até se tornarem parte inerente ao equipamento de trabalho da faculdade subconsciente da sua mente. Ou seja, elas devem fazer parte de você por inteiro, sem dúvidas, sem temores, sem discussões, sem medos, com fé. Fórmulas infalíveis. Primeira, eu sei que tenho a capacidade e competência para atingir o meu objetivo. Por isso, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para que esse objetivo venha a ser alcançado. Não descansarei enquanto não o conseguir. Segunda, eu sou perfeitamente consciente que os meus pensamentos positivos produzirão todos os meus desejos externos, físicos. Portanto, me concentrarei diariamente durante 10 minutos na maravilhosa tarefa de pensar no tipo de pessoa que pretendo ser, criando dessa maneira uma imagem clara em minha mente. Terceira, eu sei que pelo princípio da autossugestão, todo e qualquer pensamento persistente expressar-se-á no futuro através dos meios práticos. E em vista disso, durante 10 minutos diários, exercitarei a minha mente no sentido do cumprimento de qualquer desejo meu. Quarta, como já sei qual é o meu objetivo definido na vida, em hipótese alguma, deixarei de lutar para consegui-lo. Quinto, eu sou completamente consciente que qualquer transação ilegal trará, invariavelmente,
prejuízo para todas as partes envolvidas. Por isso, jamais me envolverei em qualquer ato ilegal ou onde qualquer pessoa possa ser prejudicada. Desse modo, todos os meus empreendimentos serão coroados de pleno êxito. Nunca terei ódio, inveja ou ciúme de quem quer que seja. Sempre procurarei cultivar o amor, a dedicação e o auxílio a todo ser humano, pois tenho plena consciência que o sucesso dos meus empreendimentos estão calcados no sucesso dos meus semelhantes. Quando você crê em alguma coisa, isto é, tem fé nessa coisa, é certo que produzirá resultados, qualquer resultado que desejar, se souber planejar e agir nesse sentido. Você sente com sinceridade que não pode acreditar nisso? Não é verdade? Suponhamos por um instante apenas que seja verdade. Vamos imaginar que você pense que não pode acreditar, que não pode ter fé em si próprio. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem algum tipo de superstição? Claro, sua resposta é sim. Então você negou a sua primeira afirmativa. A superstição é uma forma de crença, ou seja, de fé. Quanto a resultados práticos na vida de uma pessoa, as crenças acabam criando os mesmos efeitos que a fé, embora de maneira diferente. Agir por influência de uma superstição pode efetivamente levar aos mesmos resultados, alterar a vida de alguém, mas poderá não ter a permanência e os efeitos positivos que a verdadeira fé produz. Deixe-me exemplificar. Uma pessoa crê firmemente que um amuleto, como uma medalha que ganhou em uma viagem que fez a uma cidade sagrada, ou comprou em um espaço esotérico, lhe trará sorte e facilitará que consiga tudo aquilo que deseja na vida. Tal medalha é algo do qual nunca se separa e que segura na mão fortemente quando vai tentar a sorte em algum jogo, ou quando vai a uma entrevista para tentar obter um emprego melhor que o que tem atualmente, por exemplo. Sente-se fortalecido, encorajado mesmo, e age com confiança, uma confiança em si mesma e também na medalha que acredita ter poderes especiais. Dependendo da fé que a pessoa tiver na medalha ou outro amuleto qualquer, ela obterá com absoluta certeza o que deseja. Neste caso, ela acionou uma lei natural que poderia ter sido acionada apenas pela fé, sem a necessidade da superstição. A superstição, dependendo do caso, pode se tornar uma muleta para quem tem pernas perfeitas e pode caminhar por si mesmo sem qualquer ajuda externa. A fé é a força interna, a realidade, a lei natural em ação. A fé é algo permanente, duradouro, inabalável quando alcançada. A fé é a lei que regula fatos. Foi criada por uma energia superior que alguns chamam de Deus. É possessão do ser humano. A energia superior a deu ao homem para utilizá-la, para fazer dela o uso que desejar, no sentido positivo e criativo. A fé remove montanhas, diz a Bíblia. A fé é milagrosa, dizem todas as pessoas que dela fizeram uso e conseguiram os milagres esperados. Fé, na sua essência, é poder e é inesgotável, é infinita, toda abrangente, à disposição de todos.
não tem limites, a não ser aqueles da própria convicção pessoal. O homem não deve ter medo de crer, de ter fé e de agir corajosamente em decorrência de sua fé. Claro que, por ser algo superior, deve estar em harmonia com os preceitos morais e éticos, pois devido ao livre-arbítrio concedido pela energia superior ao homem, todas as leis da natureza, todas as forças espirituais que permitem ao ser humano realizar coisas milagrosas, todas elas são poder puro, energia impessoal, acima da moral e da ética. Estas decorrem da conscientização humana e de sua educação. O homem é livre, até certo ponto, de usar o poder divino para o bem ou para o mal, devido ao já falado e propagado livre-arbítrio. Mas sempre, em todos os casos, também por injunção de outra lei imutável, causa e efeito, deve pagar o preço. Colhe os frutos das sementes que planta na vida. Por isso a sabedoria da vida ensina que se deve sempre buscar o bem, fazer o bem, o justo, agir sempre com justiça e ser útil ao semelhante, somar, ajudar, colaborar. Fé é a certeza de que se conseguirá o que se quer com trabalho e esforço, pagando o preço. Fé é a lei divina do poder oculto, imanente em cada ser humano e na natureza como um todo. Fé é a realidade invisível dos efeitos visíveis. Fé é a certeza da realidade. Fé é sucesso, progresso e realização. Vamos lá? Fé é ação. Para acreditar, você precisa fazer. Não deixe nenhum dia começar sem ter dito a seguinte sentença. Ainda na cama, levante o seu braço direito. Se for casado ou casada, segure na mão do companheiro ou companheira e diga: hoje, agora e sempre, eu sou um sucesso. Não comece nenhum dia sem dizer em voz alta estas palavras. Acredite, funciona. Depois recite em frente ao espelho estes magníficos versos do padre Lauro Trevisan. Eu sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Eu sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz. Eu sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. Até a próxima.